Oi, gente. Então eu vou começar a ler Grande Sertão Veredas. E é um livro que eu já tô lendo um pouquinho, já tem um tempo. Mas agora eu vou começar a fazer a leitura em voz alta, porque eu acho que vai me ajudar e também é legal que vocês fiquem conhecendo. É um livro que é muito difícil por causa da estrutura, do texto do Guimarães Rosa. Mas é excelente, é muito legal, ele escreve muito bem. E eu fico assim, cucada que como eu não li ele antes. No tempo da escola, minha professora amava esse livro e ela já me contou muito sobre ele, até sobre o final do livro. Então, tipo assim, já recebi spoiler, mas é uma coisa que não tá me fazendo é, parar de ler, apesar de eu saber, porque é uma história incrível e eu quero saber, quero conhecer tudinho desse livro. Então, eu vou começar a ler, esse é o Guimarães Rosa, junto com a esposa dele, Araci. E tem aqui a nota do editor, mas é um livro que ele tá sendo escrito, quem tá narrando é o Riobaldo, que era um fazendeiro que já foi jagunço. Ele tá conversando com um professor, com alguma pessoa que veio, foi na fazenda dele, não sei se veio visitar ele, não sei ainda ao bem o que ele foi fazer lá, mas o Riobaldo começa a contar a história para ele, contar a história da vida dele, o que ele acha, as convicções dele, se ele acredita em Deus ou não, e é muito interessante. Então, começando, começa assim, no nada, já junto, é uma palavra ali, como se fosse assim, no, separado, nada, mas aqui tá junto. O Guimarães Rosa, eu já vi vídeos falando sobre isso, não é uma palavra inventada. Se for olhar, essa palavra existe no dicionário. E é muito interessante como ele faz esse jogo com as palavras, porque fica muito sonoro. O livro dele é sonoro, é muito melódico, assim, você lê e quando você está lendo, você vê como as palavras fluem tão bem. E então é isso, ó, começa no nada. Tiros que o Senhor ouviu foram de briga de homem não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser. Se viu. E com máscara de cachorro. Me disseram. Eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão. Determinaram. Era o demo. Povo prascóvio. Ou seja, o povo que acredita em tudo ali. Estão achando que o bezerro, só porque ele tinha uma cara feia, era o demônio. Mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas. Cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja, que situado o sertão é por os campos gerais afora adentro. Eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus arredado do arroxo de autoridade. O Urucuia vem dos montes, dos montões oestes, mas hoje que na beira dele tudo dá, fazendões de fazendas, ao margem de varagens de bom render, as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas lá há. Os gerais correm em volta. Esses gerais estão sem tamanho. Enfim, cada um o que quer à prova. O Senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte.
Aqui ele não quer dizer que, tipo assim, o sertão aqui não é o sertão do clima sertanejo, não é o sertão, o calor, porque o sertão é no Alasca? Não, não é lá. Aqui é outra coisa que ele quer dizer. É o sertão, por exemplo, como ele está falando que o sertão é violento, que o sertão tem mortes, igual ele fala dos tiros. Primeiro, as coisas que eles ouvem quando vem que tem tiro. Então, o sertão é isso, um lugar de violência, e ele vai contando à medida da história dele. Do demo, não glosa, ou seja, ele não fala muito. Às vezes as palavras aqui são difíceis, mas às vezes a gente tem que recorrer ao significado delas num dicionário, pois não são palavras inventadas. Então, do demo, não goloso, Senhor pergunte aos moradores. Em falso receio, desfalam no nome dele. Dizem só, o que diga. Tá vendo que engraçado? Eles chamam o demônio por outro nome. O que diga. É como se fosse em Harry Potter, né? O Voldemort. Não pode falar o nome dele. Tem que falar aquele que não deve ser nomeado. Então, aqui é isso. O que diga. É o apelido que eles dão pro demo. Vote. Não. Quem muito se evita, se convive. Tá vendo? Ele sempre tá falando que ele não evita falar do demônio, porque quem se evita se convive. Mas ele tá sempre assim, ele fala uma coisa, o Riobaldo é muito engraçado, ele fala que não faz uma coisa e logo depois nos parágrafos seguintes ele tá fazendo o que ele falou que não fazia. Ele é muito engraçado, ele tem muita falácia, né? Quem muito se evita se convive. Sentença no Aristides, o que existe no Buritizal, primeiro desta minha mão direita, chamado a Vereda da Vaca Mansa de Santa Rita. Todo mundo o crê. Ele não pode passar em 3 lugares designados. Por que então a gente escuta um chorinho? Por que então a gente escuta um chorinho atrás e uma vozinha que avisando, eu já vou, que é o capiroto, o que diga, e um José Simplício, que em qualquer daqui jura ele tem um capeta em casa, miúdo Satanazinho, Satanazinho, né? De Satã aqui, né? No diminutivo. Preso, obrigado a ajudar em toda a ganância que executa, razão que o Simplício se emprega em vias de completar de rico. Apre, por isso dizem também que a besta para ele rupeia, nega de banda, não deixando quando ele quer amontar. Superstição. Gisé Simplício e Aristides mesmo estão se engordando, de assim não ouvir ou ouvir. Ainda o senhor estude. Agora mesmo, nestes dias de época, tem gente por falando que o diabo próprio parou de passagem no André Quissé. Um moço de fora teria aparecido e lá se louvou que, para aqui vir, normal, a cavalo, de um dia e meio, ele era capaz que só com uns 20 minutos bastava, porque costeava o rio do Chico pelas cabeceiras. Ou também, quem sabe, sem ofensas, não terá sido por um exemplo, até mesmo o senhor quem se anunciou assim, quando parou por lá, prazido, divertimento engraçado? Há de ir, não me dê crime, sei que não foi, e mal eu não quis, só que uma pergunta em hora, às vezes, clareia a razão de paz. Mas o senhor entenda, o tal moço se há quis mangar, pois em que despontar o rio pelas nascentes será a mesma coisa que um se redobrar nos internos deste nosso estado nosso, custante viagem de uns 3 meses. Então, que diga doideira, a fantasiação, e o respeito de dar a ele, assim, esses nomes de rebuço, é que é mesmo um querer invocar ele forma e forma, com as presenças. Aqui ele tá falando que um cara que mora lá pelas redondezas viajou muito rápido, a cavalo, não tinha como ele ter viajado tão rapidamente assim. Então eles falam que ele teve ajuda, né, do capiroto, do demônio lá, que eles tanto falam que não acreditam, mas às vezes parece que acreditam sim. Não seja. Eu, pessoalmente, quase que já perdi nele a crença, mercês a Deus. É o que ao Senhor lhe digo, a puridade. Sei que é bem estabelecido que graça nos santos evangelhos. Em ocasião, conversei com um rapaz seminarista, muito condizente, conferindo no livro de rezas e revestindo de paramenta.
com uma vara de Maria preta na mão. Proseou que ia adjutorar o padre para extraírem o cujo do corpo vivo de uma velha na cachoeira dos bois. Ele ia com o vigário do Campo Redondo. Me concebo. O senhor não é como eu? Não acreditei patavim. Compadre meu Clement descreve que o que revela efeito são os baixos espíritos descarnados, de terceira, fuzoando nas piores trevas e com ânsias de se travarem com os viventes, dão encosto. Compadre meu Clement é quem muito me consola, Clement de Góis, mas ele tem de morar longe daqui, no Jijujã, vereda do Buriti Pardo. Arres, me deixe lá que, em endemoniamento ou encosto, o senhor mesmo deverá de ter conhecido diversos homens, mulheres, pois não sim? Por mim, tantos vi, que aprendi. Rincha mãe, sangue doutro, o muito beiços, o rasga embaixo, faca fria, o fancho bode, um treziciano, o azinhavre, o Hermógenes, deles punhadão. Se eu pudesse esquecer tantos nomes, não sou amansador de cavalos, e mesmo quem de si, de ser jagunço se entrete, já é por alguma competência entrante do demônio. Será, não? Será? De primeiro eu fazia e mexia, e pensar não pensava, não possuía os prazos, vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquém. Quem mói no áspero não fantaseia, mas agora feita a folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, estou de range-rede. E me inventei neste gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe? Dou o dito, abrenúncio. Essas melancolias, o senhor vê. Existe cachoeira, e pois? Mas cachoeira é barranco de chão, e água se caindo por ele, retombando. O senhor consome essa água ou desfez o barranco sobre cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. Explico ao senhor, o diabo vige dentro do homem, os corpos do homem. Aliás, não, o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem. Ou é o homem arruinado ou o homem dos avessos. Solto por si de cidadão é que não tem diabo nenhum. Nenhum, é o que digo. O senhor aprova? Me declare tudo. Franco, é alta mercê que me faz, e pedir posso, encarecido. Este caso, por estúrdio que me vejam, é de minha certa importância. Tomara não fosse, mas não diga que o senhor, aciado e instruído, que acredita na pessoa dele? Não? Tá vendo? Aqui, em hora nenhuma, a pessoa com quem que ele tá conversando, que é o professor, a pessoa não fala em hora nenhuma, mas ele fala pela pessoa. E tá vendo aqui? Ele fala que essa pessoa é aciada e instruída. Por isso se diz que é um professor, né? Ele fala com essa pessoa com muito respeito. Então aqui ele tá falando, você que é uma pessoa instruída não acredita, né? Nessas coisas, não acredita no diabo. Não, lhe agradeço. Sua alta opinião compõe minha valia. Já sabia, esperava por ela, já o campo. A gente na velhice carece de ter sua aragem de descanso. Lhe agradeço, tem diabo nenhum, nem espírito, nunca vi. Alguém devia de ver, então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse lhe contar bem, o diabo regula seu estado preto nas criaturas, nas mulheres, nos homens, até nas crianças, eu digo. Pois não é ditado menino, trem do diabo? E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento, estrumes, o diabo na rua, no meio do redemoinho, Hein? A figuração minha, de pior para trás, a certas lembranças. Mal haja-me, sofro pena de contar não. Melhor se a repare, pois num chão e com igual formato de ramos e folhas, não dá a mandioca mansa, que se come comum, e a mandioca brava que mata? Agora, o senhor já viu uma estranhez? A mandioca doce pode de repente virar a zangada. Motivos não sei. Às vezes se diz que é por replantada no terreno sempre, com mudas seguidas de manaíbas. Vai em amargando, de tanto em tanto, de si mesma. Toma peçonhas. E ora, veja,
A outra, a mandioca brava, também é que às vezes pode ficar mansa, a esmo, de se comer sem nenhum mal. E que isso é? O Senhor já viu por ver a feiura de ódio franzido, cara Antônio, nas faces de uma cobra cascavel? Observou o porco gordo, cada dia mais feliz, bruto, capaz de pudesse roncar e engolir por sua suja comodidade o mundo todo? E gavião, corvo, alguns, as feições deles já representam a precisão de talhar para diante, rasgar e estraçalhar a bico. Parece uma quiçé muito afiada por ruim desejo. Tudo, tem até tortas raças de pedras, horrorosas, venenosas, que estragam mortal a água. Se estão jazendo um fundo de poço, o diabo dentre delas dorme, são o demo. Se sabe? E o demo, que é só assim o significado de um azougue maligno, tem ordem de seguir o caminho dele. Tem licença para campear? Arre, ele está misturado em tudo. Que o que gasta vai gastando o diabo de dentro da gente aos pouquinhos. É o razoável sofrer. E a alegria de amor, compadre meu Clemen diz, família, deveras, é e não é. O Senhor ache e não ache. Tudo é e não é. Quase todo mais grave criminoso feroz sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai. E é bom amigo de seus amigos. Sei desses. Só que tem os depois, e Deus junto. Vi muitas nuvens. Mas em verdade, filho também abranda. Olhe, um chamado Aleixo residente à légua do Passo do Pubo, no da areia, era um homem de maiores ruindades calmas que já se viu. Me agradou que perto da casa dele tinha um açudinho, entre as palmeiras contraíras para almas de enormes, desenormes ao real, que receberam fama. O Aleixo dava de comer a elas. Em horas justas, elas se acostumaram e, se assim das locas para papar, semelhavam ser peixes ensinados. Um dia, só por graça rústica, ele matou um velhinho que por lá passou, desvalido rogando esmola. O Senhor não duvide, tem gente neste aborrecido mundo que matam só para ver alguém fazer careta. Pois, em pós, o resto o Senhor prove. Vem o pão, vem a mão, vem o são, vem o cão. Esse Aleixo era um homem afamiliado, tinha filhos pequenos, aqueles eram o amor dele, todo despropósito, de bem, que não nem um ano estava passado, de se matar o velhinho pobre, e os meninos do Aleixo aí adoeceram. Andaço de sarampão, se disse, mas complicado, eles nunca saravam. Quando então sararam, mas os olhos deles vermelhavam altos numa inflama de sapiranga a rebelde. Isso seguinte, o que não sei é se foram todos de uma vez ou um logo e logo outro e outro. Eles restaram cegos, cegos, sem remissão de um favinho de luz dessa nossa. O Senhor imagine uma escadinha, 3 meninos e uma menina, todos cegados, sem remediável. O Aleixo não perdeu o juízo, mas mudou. Demudou completo. Agora vive da banda de Deus, suando para ser bom e caridoso em todas as suas horas da noite e do dia. Parece até que ficou feliz, que antes não era. Ele mesmo diz que foi um homem de sorte, porque Deus quis ter pena dele e transformar para lá o rumo de sua alma. Isso eu ouvi e me deu raiva. Razão das crianças, se sendo castigo, que culpa das ajas do Aleixo aqueles meninozinhos tinham. Compadre meu Clemen reprovou minhas incertezas, que por certo noutra vida revirada os meninos também tinham sido os mais malvados, da massa e peça do pai, demônios do mesmo caldeirão de lugar. Senhor, o que acha? E o velhinho assassinado? Eu sei que o senhor vai discutir, pois também, em ordem que ele tinha um pecado de crime no corpo, por pagar. Se a gente, conforme compadre meu Clemen, é quem diz, se a gente torna a encarnar renovado, eu cismo até que o inimigo de morte pode vir como filho do inimigo. Mire e veja. Se me digo, tem um sujeito Pedro Pindó, vizinho daqui mais 6 léguas, homem de bem por tudo em tudo. Ele e a mulher dele, sempre sido bons de bem. Eles têm um filho de uns 10 anos chamado Walter, nome moderno, é o que o povo daqui agora apreceia. O senhor sabe, pois esse zen, desde que algum entendimento alumiou nele, feito mostrou o que é. Pedido madrasto azedo queimador, gostoso de ruim de dentro do fundo das espécies de sua natureza, em qual que judia ao devagar de todo bicho ou criaçãozinha pequena que pega.
Uma vez, encontrou uma crioula benta bêbada dormindo, arrancou um caco de garrafa, lanhou em 3 pontos a polpa da perna dela. O que esse menino babeja vendo é sangrar em galinha ou esfaquear porco. Eu gosto de matar. Uma ocasião, ele pequenino me disse, abriu em mim um susto, porque, passarinho que se debruça, o voo já está pronto, pois o senhor vigie, o pai, Pedro Pindó, modo de corrigir isso, e a mãe dão nele de miséria e mastro. Botam um menino sem comer, amarram em árvore no terreiro, ele nu, no elo, mesmo em junho frio, lavram o corpinho dele na peia e na taca. Depois limpam a pele do sangue com cuia de salmoura. A gente sabe, espia, fica gasturado. O menino já rebaixou de magreza, os olhos entrando, carinha de ossos encaveirada, e entisicou, o tempo todo tosse, tossura da que puxa secos peitos. Arre, que agora, visível, o Pindó e a mulher se habituaram de nele bater. De pouquinho em pouquinho, foram criando nisso um prazer feio de diversão, como regulam as sovas em horas certas confortáveis. Até chamam gente para ver o exemplo bom. Acho que esse menino não dura, já está no blim-blim, bilim-bilim, não chega para a quaresma que vem. Ué, então. Não sendo como o compadre meu Quelemen quer, que explicação é que o senhor dava? Aquele menino tinha sido homem, devia em balanço terríveis perversidades, a alma dele estava no breu, mostrava, e agora pagava. Ah, mas acontece quando está chorando e pensando que ele sofre igual que se fosse um menino bonzinho. Ah, vivi de tudo neste mundo, já vi até cavalo com soluço, o que é a coisa mais custosa que há. Então, aqui nos casos, ele estava falando do compadre Quelemen, que é amigo dele, que é espírita kardecista. Ele estava falando que não concorda muito com as coisas, que se um menino ficou cego por causa da culpa do pai, o que ele fez para merecer isso? Aí o compadre dele diz que nas vidas passadas ele deve ter feito alguma coisa, porque se não fez nada nessa vida, a justificativa está nas vidas passadas. E o Riobaldo não acredita nisso não, né? E aí ele conta vários causos aqui dele, né? E eu continuo depois lendo, né, mais partes. E é um texto muito bem escrito, né? Às vezes a gente fica com um pouco de dificuldade, mas lendo com calma, a gente vê o significado por trás de tudo. Como que ele já tá contando algumas coisas lá da frente, como que ele vai contar a história dele. E é isso aí. Esse foi o primeiro vídeo aqui, lendo Grande Sertão, Veredas.